Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um Papo Inteligente, promovido pela Inteligente Consult, uma empresa que acredita que as pessoas podem mudar os negócios e a sociedade. Hoje estamos aqui com o Thierry, que vai conversar conosco, e com a Aline Oliveira, que vai dar as boas-vindas também. Bom dia. Bom dia, pessoal. O nosso Papo Inteligente de hoje vai trazer um assunto que é muito relevante, tanto para as empresas quanto para a nossa sociedade. A gente tem como convidado uma pessoa super especial, que é o Thierry Sintra Marcondes. Eu vou ler o currículo do Thierry, porque ele é super extenso. Thierry é especialista em acessibilidade, diversidade, inovação e ESG. Ele é conselheiro, empreendedor, investidor, palestrante, professor e conector de impacto, criando negócios futurísticos. Bem-vindo, Thierry. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Opa, obrigado. Olá, pessoal. Obrigado por este convite. Uma honra estar aqui com vocês. Eu sou engenheiro mecânico de formação, então adoro construir coisas. Eu brinco que sou um professor pardal, literal. Amo criar coisas, mas ainda não saíram coisas que disruptaram o mundo, mas vai sair. Eu continuo tentando. Eu estou, assim, começando algumas coisas. Eu sou um homem branco, eu estou com o cabelo penteado para trás, com um gelzinho para ficar comportado, tá encaracolado na ponta. Uso óculos de armação azul escura. Estou com barba feita, estou com uma camiseta de cogumelo, de coisas da natureza. Uso um cordão girassol. O cordão girassol representa pessoas com deficiências invisíveis. Eu sou surdo de nascença, tanto que o meu sinal é um T exponencial, tal, para surdo sinalizado. Então, eu sou surdo de nascença e também tenho retinose pigmentar, que afunila a minha visão. Eu gosto também de descrever meus sentimentos para as pessoas surdas e pessoas do espectro autista ou neurodivergente também poderem entender. Estou bem empolgado, estava morrendo de calor, hoje está um dia quente, a gente precisa olhar aí, cada dia um mais quente que o outro. Agora estou mais tranquilo, um arzinho, tá? Então estou bem relaxado e empolgado em falar com vocês. E às vezes eu peço, apesar que aqui não tem nada, que descrevam o som do ambiente. Descrever o som do ambiente me ajuda a situacionar e também saber o tom de voz que eu quero falar. Afinal, esse é minha grande paixão, como desenvolver ecossistemas poderosos para que todas as pessoas estejam presentes, e presente no sentido de ter autonomia e segurança. Obrigado. Muito bom, Thierry. Acho que é importante a gente se descrever, então, também, né? Bom, eu sou loira, eu tenho os cabelos crespos, mas hoje eu estou com ele liso, até para a gente poder fazer essa gravação tão importante, né? Eu também tenho olhos azuis, eu uso óculos, estou com os brincos de argola e hoje estou com uma camiseta azul marinho, também comportada como o Thierry, né? Para fazer a gravação. Bom, e eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos escuros, pretos, encaracolados na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa cinza com um colar que tem uma pérola na ponta. E acredito que é isso, né, Thierry? Os brincos também são o seu grande sinal, que você até falou que é o sinal. Tá? Sim, eu uso brincos, sempre brinquinhos penduradinhos, então também recebi, né, um sinal que é esse, da comunidade surda, me indicando, né, me identificando. E isso é importante, né, nós estávamos conversando agora há pouco, isso é importante porque traz o que é marcante, né, Thierry? Quando a gente faz normalmente a nossa descrição, quando a gente descreve o ambiente, normalmente a gente descreve o que para nós é significativo. Mas o Thierry estava nos explicando que nem sempre isso é o que é representativo, né, para quem está precisando dessa informação. Então, eu queria aproveitar o nosso começo desse bate-papo para entrar nesse assunto, né? Como hoje as pessoas e as empresas conseguem saber o que é relevante para o outro? Como é que você indica que a gente saiba e que a gente consiga se comunicar e se expressar da melhor forma para as pessoas que têm algum tipo de deficiência?
Excelente pergunta. Durante muito tempo a gente tentava padronizar ou colocar em caixa ou simplesmente falar, pessoas surdas se comunicam desse jeito ou assado e tal. Só que esse é a primeira coisa que eu gosto de falar muito. A gente é um espectro. O espectro não é só para uma pessoa do espectro autista. É para toda a diversidade e especialmente para pessoas com deficiência. Contando alguns relatos da minha história tal, que eu acho que é legal para pegar isso e pegando algumas dicas poderosas. Eu também tenho um irmão mais novo, que ele também tem espectro, ele tem síndrome de Usher. Síndrome de Usher é o que eu tenho. Síndrome de Usher é genético, é raro, afeta 1 em cada 100 mil pessoas. A minha mãe brinca, não ganhei na loteria ainda, mas ganhei 2 filhos, é super difícil de ter. Por que eu gosto de pegar isso? Porque apesar que o meu irmão tem a mesma síndrome de Usher, a gente é bem diferente. Começando pelo fato, o meu irmão, por ser mais novo, ele começou a usar aparelho auditivo mais novo e ele percebe som melhor do que eu. Eu e ele, por exemplo, a maioria dos surdos, se não tem algum dano tal, a gente escuta o grave, mas a gente tem muita dificuldade com o agudo. Eu, por exemplo, escuto 20% do grave e 5% do agudo. Durante muito tempo, os aparelhos também não tinham inteligência. Hoje eu uso aparelhos inteligentes, aparelhos são digitais, inclusive alguns têm até inteligência artificial, que ele achata a frequência do agudo no grave para que eu possa entender melhor. Meus aparelhos, por exemplo, eles bloqueiam ruído externo e eles amplificam vozes humanas. Só que eles têm um ponto até curioso. Eu não sei sotaque. Se você é mineiro, gaúcho, carioca, para mim é igual. Eu só percebo que é um gaúcho quando começa a falar tu, um mineiro quando fala trem, uai, mas fora isso eu acabo não percebendo. Inclusive uma outra curiosidade, voz masculina e voz feminina, eu também acabo não percebendo muita diferença, porque o aparelho ele acaba achatando muito. Por que eu quero falar isso? Porque primeiro, a tecnologia vem ajudando, mas se você pegar eu com meu irmão entende algumas coisas sem leitura labial, porque ele foi desenvolvido para isso, enquanto eu pego outros pontos, ou seja, mesmas pessoas, necessidade diferente. Por isso, ponto que eu gosto muito de colocar em ponto. Saiba o que a pessoa tem. Por isso, cada vez mais, o diagnóstico está sendo super importante. Quando eu nasci, eu tive incompatibilidade sanguínea. Eu tive que fazer 80% de transfusão no meu sangue. Fiquei 3 meses na UTI. Nossa. Os médicos falaram, vai ter uma sequela, não sabemos. Foi difícil de pegar o diagnóstico. A primeira coisa que falaram foi, Thierry tem transtorno espectro autista. Mas só que a minha mãe não se conformou, falou, não, acho que ele deve ter outra coisa. Ela sempre foi bem insistente, ela sempre falava olhando para mim de frente. Quando ela falava olhando de frente, eu entendia melhor, mas ela percebia. Quando eu falava olhando de lado ou de costas, eu saía, principalmente numa bronca, e ia embora. E ela falou, opa, tem alguma coisa estranha, será que é espectro autista, tal? Que na época não tinha diagnósticos precisos. Ela, para que meu irmão não fosse ter incompatibilidade sanguínea, se precaveu e quando viu, percebeu que meu irmão era surdo, consequentemente eu também sou. Então, primeiro ponto, super importante, o diagnóstico o médico que faz, mas cada vez mais os diagnósticos estão mais fortes, mais precisos. Se eu tivesse sido tratado com uma pessoa do espectro autista, possivelmente eu não estaria aqui conversando com vocês. E olha que curioso, porque uma pessoa do espectro autista e uma pessoa surda têm muita semelhança. Ambas têm dificuldade de comunicação, ambas às vezes têm dificuldade de socialização, só que as maneiras que você trata são totalmente diferentes.
Sim. Então, esse é um ponto fundamental. Segundo, eu fui evoluindo, tal, era um garoto muito tímido, tal, até que a grande virada de chave da minha vida, quando eu fui morar na Inglaterra. Exatamente, eu confesso, eu tive vários privilégios, tal, a Inglaterra me caiu muitas fichas essenciais que você de empresas deveriam pegar alguma dessas fichas. Primeiro, quando eu fui para a escola, o diretor da escola me recebeu. Aqui no Brasil eu nunca tive. Inclusive, a minha mãe me conta que muitas escolas não me queriam. Muitas escolas falaram que não tinha infraestrutura. Ué, que tipo de infraestrutura? Eu sou um cara que não tenho deficiência física. Eu ando, eu corro, eu sou um cara bem forte. Mas que tipo? É rampa? Que tipo de infraestrutura vocês estão falando? Outras falavam que não tinha intérprete de Libras. Vocês não estão vendo que eu sou oralizado? Então, muitas vezes, as empresas, até as próprias escolas, não param para entender as pessoas. Já colocam de um pressuposto ou de um viés. Uma pessoa com deficiência não temos condições. Espera aí, será? Eu me formei na Unicamp, por exemplo. Todo mundo tendo oportunidade consegue. E quando eu fui para a Inglaterra, o diretor me recebeu, podia ter falado, puta, não temos infraestrutura, não temos intérprete, melhor, o Thierry não sabe nem falar inglês, por que eu vou acolher, olha quanto trabalho, uma pessoa com deficiência, não falante do inglês e tal, por que eu vou ter esse trabalho? Não, ele simplesmente agachou, agora cresci, era menor, tá? Olho no olho, minha mãe, claro, traduziu, ele fez 3 perguntas. Thierry, como que você aprende? Eu falei, caramba, eu preciso sentar na frente, eu preciso ler os lábios, eu preciso de contexto. Eu falei coisas simples. Se vocês pararem para ver, a maioria das coisas são culturais. Ele falou, vamos providenciar isso. Segunda pergunta, Thierry, quais são suas matérias favoritas? Eu falei, ciências e matemática. Ele falou, essas matérias a gente vai te jogar os leões. Essa você vai ter a chance de mostrar o seu protagonismo. Porque muitas vezes eu percebo, com a diversidade, não é só com pessoas com deficiência, que mais ainda, a gente fala, que coitadinho e tal, e não dá oportunidade. Eu vejo isso também acontece com mulheres, com pessoas pretas, por exemplo, acha que como é mãe, vai ter muito tempo com o filho, ou o filho vai estar com... E não dá as oportunidades. Não, dando oportunidade, você pode voar. E o terceiro falou, quais são os seus aparelhos auditivos? Eu não era nem cidadão britânico, eles me deram os melhores aparelhos auditivos, inclusive algumas ferramentas, e caiu uma ficha poderosíssima. Caramba, eu sou capaz, eu consigo me desenvolver, eu posso ser o mesmo. Claro, veio também uma outra ficha somado com isso. Eu ia morar 2 anos, eu ia voltar para o Brasil, e antes de morar lá, eu vestia máscara. Eu tinha medo de julgamento, de bullying. Já falaram que a minha voz era voz de bêbado. Já falaram que a minha voz era voz engraçada. Já tiraram sarro. Viam quando eu não entendia. Falaram, deixa pra lá. Ou debochavam. Eu ficava, opa, deixa eu colocar máscara para tentar agradar os outros. Lá não. Falei, caramba, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Por que eu vou querer agradar? Deixa eu ser mais seletivo. Eu sou eu mesmo. Se as pessoas gostarem de mim, vamos transformar esse mundo. Vamos fazer alguma coisa. Se as pessoas não gostarem, não tem problema. Não é que eu vou ser rude, grosseiro. Vou ajudar, mas eu sei que eu não vou perder meu tempo com elas, nem elas comigo. O problema do Brasil é que a gente é muito em cima do muro, diferente na Europa, que eles são muito mais diretos. E isso fez, eu preciso de máscara. Não, deixa eu ser eu mesmo e eu posso ser, dando as ferramentas, cultura certa. Isso transformou minha vida para ser o que eu sou hoje. Então, tendo um diagnóstico, sabendo que eu preciso, perguntando e dando as ferramentas, a gente pode estar onde a gente quer. E eu acho que isso é para todo mundo. Dando oportunidade, dando as ferramentas, nós podemos ser revolucionários. E como as empresas elas estão hoje incorporando
essas questões da inclusão, né, esse processo todo, frente até os novos contextos aí que a gente tem, né, a desaceleração que as empresas tiveram nos investimentos. Como é que você, que tem contato também com essas lideranças, está vendo isso? Porque quando nós da Inteligente vamos conversar, né, muitas vezes com o empresário, com o gestor, com o líder da empresa, a gente sente uma série de dificuldades dele entender e compreender que nem tantos investimentos são necessários, mas talvez mais a forma cultural que as empresas realmente precisam encarar todas essas questões. Você, que é uma pessoa que passa por todos esses desafios, como é que você está vendo esse movimento das empresas hoje? Qual que é o seu prognóstico sobre isso? Boa pergunta. A gente está num momento interessante de ressignificação. Andou algumas coisas para trás, sim, mas quem está sabendo fazer está ganhando muita vantagem competitiva. O ponto é, muitas empresas fizeram por regulação. Eu gosto de enfatizar, o Brasil tem uma das melhores regulações do mundo, regulamentações e tal. Você olhar, pessoas com deficiência no Brasil têm lei de cotas, poucos países do mundo têm lei de cotas. O Brasil dá um monte de benefícios. Muitas pessoas com deficiência no Brasil têm direito à gratuidade no transporte, tem preferências na fila, tem um monte de coisa que muitos países não possuem. Mas daí vem a pergunta, nossa, se a gente tem tanto e tem lei de cotas, por que apenas 26% das pessoas com deficiência estão formalmente empregadas? 26%, isso num censo que o governo diminuiu supostamente o número de pessoas com deficiência, porque é um custo elevado. Se você pegar alguns dados que eu gosto muito, em 2010 nós tínhamos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, representando quase 25% da população. No último censo de 2023, nós temos apenas 18,6, ou arredondando, 19 milhões de pessoas com deficiência. Cadê? Evaporou tanta gente? Não, porque é caro. E se você olhar monocular, surdo de um ouvido, por exemplo, é deficiente ou não é o deficiente? Tanto que eu gosto de um dado da ONU muito poderoso que fala, no mundo existe 1,3 bilhões de pessoas com deficiência, mas diariamente 2,3 bilhões de pessoas precisam de recursos de acessibilidade. Porque uma coisa é ser deficiente, outra coisa é você precisar de recursos de acessibilidade. E se você parar para pensar, todos nós somos uma pessoa com deficiência. No meu caso, permanente. Mas quem de vocês não quebraram um braço? Espero que não, torceram o pé, tiveram infecção de ouvido, que temporariamente ficaram com uma deficiência. Temporário um período mais do que uma semana, mas depois voltaram. E agora, nesse regime híbrido que a gente está, home office, criança, trabalho em casa, criança gritando, pedindo colo no meio da reunião, cachorro latindo, vizinho furando a parede, entregador tocando o interfone. Quantas vezes você não precisou de uma legenda ou estava cansado de um abafador de ruído, por exemplo, porque a gente está num ambiente bem caótico. Então, se você olhar, a questão de acessibilidade é para todos. Nós estamos envelhecendo. Eu já palestrei sobre longevidade e acessibilidade, que eu peguei alguns dados muito curiosos. O ser humano tem potencial de chegar aos 300 anos. Nossa. Verdade, depois a gente pode até falar sobre isso e tal. Você parar para ver, é um detalhe super importante. No Brasil, 49,6%, ou seja, quase metade das pessoas com mais de 60 anos já tem deficiência permanente. Ou seja, e mesmo se eu chamar meu avô para vir aqui, vô, vem assistir meu podcast e tal, vem aqui, ele vai andar, mesmo não tendo deficiência, mais devagar. Coisas no meio do caminho para ele se tornam muito mais perigosas. Ambiente mais escuro, ele vai ter mais dificuldade.
Então, trazendo acessibilidade, você melhora a experiência e melhora a eficiência. Isso as empresas ainda não entenderam. As empresas acabaram olhando muito mais para dentro por uma questão mais política. Queremos estar igual, queremos adequar tal, e uma questão também de mão de obra e talento. Por quê? Com a tecnologia, perceberam que as universidades não estavam formando adequada, muitas empresas têm que fazer a formação, deixa eu chamar talento diverso, que as empresas não perceberam isso, deixa eu chamar talento diverso, não pela diversidade, mas sim porque estava faltando e também pelo salário. Infelizmente, o lado negro da diversidade é baixo salário. Como assim, Thierry? Você olhar com todo respeito, oferecer um salário de 8 mil para alguém da Faria Lima, ele vai falar, nossa, você está menosprezando, porque esse salário não paga nem a minha conta. Mas se você oferecer 8 mil para alguém de Paraisópolis, por exemplo, eles vão super agradecer, ou seja, não deveria, mas você está precarizando, porque eles muitas vezes não tinham nem esse acesso. E as empresas se aproveitaram muito disso, mas esqueceram de trazer ferramentas, esqueceram do lado cultural, por exemplo. E aí agora veio a questão, tá performando, não tá? Olharam errado. Se você quiser produtividade, performance, você deveria pedir para a máquina, que agora a gente tem inteligência artificial. Você quer novos mercados, cidadãos, novas oportunidades, essas são as melhores pessoas. As empresas não viram isso, colocaram para fazer o trabalho trivial. Trabalho trivial, com todo respeito, cada vez mais uma inteligência artificial vai fazer. Mas explorar fronteiras não vai ser mais o cara de uma boa universidade, vai ser o cara que experimentou o nível mais difícil do soft skills. E aí, trazendo um caso que eu gosto muito de oportunidade, é a Nike. Eu também tenho casos brasileiros, mas eu gosto muito desse caso da Nike, que em 2018, um garoto chamado Matthew, ele escreveu uma carta emocionante para a Nike, falando, Nike, passei na faculdade, estou muito feliz, mas infelizmente não poderei cursar. Porque tem uma coisa que eu dependo dos meus pais, que é amarrar meus tênis. Com isso eu não tenho autonomia, não tenho autossuficiência para fazer. O Matthew, que eu estou falando, é um caso real, ele tem paralisia cerebral. A Nike podia olhar e falar, opa, quantas pessoas com paralisia cerebral? Podia escrever uma carta de agradecimento e tal. Não, eles foram além, que empresas, isso é super importante, chamaram um time de engenheiro, um time de designer, ou seja, como trabalhar com outras áreas e chamar o próprio método e outras pessoas com deficiência. Isso é o que a gente está mais precisando, integrar as áreas e integrar com diversidade. Eles co-criaram um tênis chamado Go Fly Easy, é um tênis sem cadastro, um tênis que abre pé, um conceito super simples e revolucionário, que eles perceberam que estourou de vendas. Não porque tinha muita pessoa com paralisia cerebral, mas muitas pessoas obesas, inclusive a gente teve até o dia do obeso no Brasil, 7 em cada 10 brasileiros estão acima do peso, e 3 já são de 10 brasileiros são obesos. Se você parar para ver, agachar é uma grande dificuldade. Nós temos pessoas mais idosas que também não conseguem. Muitos amigos meus falam, Thierry, estou indo na casa dos meus pais, calçar os meus pais, que eles não conseguem. Mãe com filho, que o filho está passando mal, como que você faz? Você vai segurar como você vai amarrar o tênis? Um tênis você pode encaixar, fechar preguiçoso, como eu muitas vezes eu quero correr ou fazer as coisas, vou amarrar e desamarrar. Não, puxo, tá até machucado aqui meu dedo aí de ficar puxando. Ou seja, olha o tamanho do mercado. A Nike viu tanta oportunidade nisso que 2 anos depois criou uma diretoria só de produtos acessíveis. Eles viram botão de camisa, não é acessível.
Se eu não tivesse uma mão ou tivesse Parkinson, por exemplo, mal de Parkinson, como que eu ia me vestir de uma maneira segura e autônoma, sem depender de ninguém? E aí, em 2023, eles criaram uma posição no Conselho de Acessibilidade, que eles querem trabalhar que todos os produtos sejam acessíveis. O que as empresas não entenderam não estou falando de uma única pessoa, não estou falando de adaptar um produto. Estou falando de criar produto pensando desde o início de ESG, desde o início em acessibilidade, que podem contemplar a maioria das pessoas. Este foi a parte. As pessoas acham que é um por um, segregou muito do que unificar e entender cada um dos indivíduos. Você trouxe dois aspectos muito interessantes na sua fala, né? O primeiro deles foi a questão da escuta. E isso você trouxe na sua história com o professor da escola, né, o diretor da escola. E o segundo, nesse caso, da Nike, né, que escutou, né, que leu a carta e acolheu a carta do garoto. Então, acho que esse é um primeiro aspecto que eu queria que você trouxesse, né? A importância das empresas saírem dos achismos, né? Do que eu acho que tem que ser, ou dessa padronização que tem que ser. Porque as empresas, elas foram estruturadas para uma fatia muito pequena da população, né? As pessoas que acessam, que estão ali, que cumprem os cargos, especialmente os cargos mais altos, elas são a minoria, né? Elas têm um perfil de minoria. É muito difícil estar ali. Então, a questão da escuta acho que é um ponto. E o segundo ponto que você trouxe é a visão de que isso é negócio, né? Não é uma questão do coitadinho, como você mesmo falou, né? Não é uma questão de acolher quem não está sendo acolhido. É uma questão de negócio, isso traz lucratividade, isso traz dinheiro, traz expansão de mercado, né? E pertencimento para todo mundo. Quando a gente estava conversando no início, você me contou uma história que eu queria que você trouxesse aqui para nós no podcast, que é a questão da universalidade, né, das iniciativas das empresas e como isso conversa com a tecnologia, né, porque acho que são dois caminhos que parecem não se comunicar, parecem não se convergir, mas eles são muito paralelos, né, eles são muito integrados. Como que você vê essa questão da tecnologia e da acessibilidade para os negócios acessíveis? Sim, excelente pergunta, tal. Eu vejo que tudo se complementa. Hoje a gente fala de 5 pilares na diversidade: gênero, etnia, orientação sexual, pessoas com deficiência. Começamos a falar muito do geracional, mas eu falo que em pouco tempo outros 2 pilares vão ser importantes. Animais de estimação, os animais, ou a própria natureza, mas eu falo os animais e a tecnologia. Os animais, esse é papo para depois, mas eles vão ter um papel fundamental na economia do cuidado. Eles que vão nos cuidar mais, ainda numa sociedade cada vez mais solitária, às vezes sem filho e tal. Então, eles vão ter um papel do cuidado. E a tecnologia também vai nos cuidar, acolher e nos ajudar. Você fala, opa, Thierry, mas tecnologia? Como assim? Mas a máquina? Sim. A acessibilidade funciona também para a tecnologia. A tecnologia vai ajudar muito na acessibilidade. Ela vai dar vozes para quem não tem voz. Então, pensa comigo. Eu gostaria muito de fazer um podcast num futuro próximo. Esse futuro próximo vem chegando com o Schumacher, por exemplo. O Schumacher está no estado vegetativo. Espero que esteja bem, se recuperando. Mas fala, opa, como você vai trazer o Schumacher para falar? Com uma IA, realidade aumentada e tal, ele pode contar como que era estar de 300 por hora para 0 por hora. Que história incrível. E quantas coisas a gente não pode aproveitar e aprender com ele, por exemplo. Pessoas na periferia, muitas vezes, semi-analfabetas, como que elas vão escrever? Você pegar áudio, transcrição e a própria inteligência artificial, a gente tem muita coisa que a gente pode aprender, tirar dessas pessoas, até em termos de mercado, de consumo, de orientação de produtos. Mas do outro lado também é verdade. A acessibilidade ajuda muito a tecnologia, em especial a inteligência artificial. Vou trazer uns exemplos que eu até te contei, tal, que para vocês refletirem.
O aspirador robô, acho que algum de vocês deve ter aspirador robô, ele performa melhor num ambiente acessível ou não acessível? Um ambiente não acessível, cheio de tapete, até as pessoas gostam, nossa, tem cocô de cachorro, tem planta, tal. Opa, se você parar para ver, isso é um ambiente não acessível. Mas se tivesse um ambiente liso, sem degrau, você vai ver que ele faria o trabalho muito bem. E eu gosto de contar um case, que esse tem número, vem mapeando o outro. Se vocês tiverem, por favor, estou aberto a escutar esses cases. No Estadão do ano retrasado, falou que o ChatGPT acertou 83% das questões do Enem. Alguns de vocês devem falar, uau, que fantástico. Outros falam, nossa, só 83? É pouco, deve tá ruim. Você fala, não, normal, já passou em prova de OAB, já passou em outras tal. Mas o ponto que eu quero trazer é, o jornalista falou que no Enem tem um caderno laranja. Esse caderno laranja para pessoas cegas e de baixa visão, que esse caderno tem alguns recursos de acessibilidade, tamanho de letra, braille, espaçamento, mas o principal, descrição de imagem. O ato de ter uma descrição e esses recursos fizeram com que o ChatGPT acertasse 94% das questões. Caramba, 11% de melhora, é muita coisa. E, se fizer uma analogia, muitas coisas de ferramenta de acessibilidade ajudam muito. Linguagem simples, tanto que pessoas do espectro autista conseguem trocar muito melhor com o ChatGPT. Contexto, eu, por exemplo, como surdo, eu falo muito sobre contexto. Se a gente está falando aqui de inteligência artificial, de acessibilidade, estou preparado. Mas se do nada a Fernanda falar de comida, vai me dar um nó na cabeça, falar, puta, é ferramenta, tá? Vai ficar um tempo perdido. Se você parar para ver, testem isso com a inteligência artificial, que eu já fiz, e é realmente, você está falando de um contexto, e do nada você muda, você percebe que ele mesmo fica confuso, ele mesmo pega elementos da outra conversa e traz. Mas você escrever mudando de assunto, é um assunto novo, você vai ver que ele vai performar muito melhor. E é isso que eu peço. Se vocês vão mudar de assunto comigo, fala, ó, mudando de assunto, vamos falar de futebol. Mudando de assunto, vamos falar de viagem. Eu me preparo para isso. Então, contexto, linguagem simples, descrição de imagem, garante que a gente, estamos no mesmo contexto. Isso é um elefante, isso é uma árvore. Eu sei, eu não preciso ficar... É bom ter a imaginação, mas se a gente está falando de um ambiente seguro, direto, é isso. Você pegar, tem várias outras coisas de acessibilidade que vão ajudar a máquina, a inteligência artificial, a performar melhor. Eu falo que o auge da acessibilidade é você trazer melhores experiências e eficiência no processo. Muito bom. Eu estava até pensando aqui, a gente fala muito do quanto as pessoas, né, podem mudar os negócios e a sociedade, né, porque é um pouco do que a gente acredita muito enquanto consultoria, né, e assessoria. E agora você falando dessa questão do ouvir que a Aline trouxe, e de todas essas ferramentas tecnológicas que tem, como é que está sendo essa questão dentro do processo de inovação que a gente vê das empresas, mas junto com a alta liderança, o conselho? Será que eles estão acompanhando todas essas necessidades? Você que é um conselheiro hoje também, né? De empresas. Como é que você está vendo essa diversidade no conselho, ou você ainda é um único exemplo dessa diversidade? Porque eu não conheço muitas sendo mulher, né? A gente ainda tem essa barreira nos conselhos no caso das mulheres, né? E muito menos no caso das pessoas que têm algum tipo de deficiência, a gente não vê elas incluídas dentro da alta gestão do conselho, que é um pouco do que você até comentou. Mas você, no papel de conselheiro, como é que você está vendo esse movimento? Você está achando que está tendo um progresso das empresas na alta liderança ou não? Ainda tem muita conversa e pouca ação. Como é que você está vendo isso, Thierry?
Excelente ponto. Até antes de responder, lembrei uma coisa que responde parte de uma pergunta anterior e parte que direciona. A gente precisa ressignificar muitas coisas. Durante bom tempo, a gente olhava o achismo, ou pressupunha, escutava menos tal, e a gente tinha um conceito muito clássico do marketing anterior e do mundo das startups, quem é sua persona? Quem que é seu cliente e tal? Isso, na minha opinião, precisa ser revisto. É importante, talvez, para algumas coisas, mas tem uma frase que até um ex-diretor da Microsoft fala muito, Ricardo Wagner, tal, também concorda, já vinha falando isso, mas ele fala, a gente precisa olhar para os extremos, porque olhando para os extremos, a gente consegue criar produtos, processos para todo mundo. E isso que é até importante, até no conselho. Muitas vezes a gente tem um conselho majoritariamente igual, parecido, que vai olhar para essas coisas. Opa, estamos olhando para a nossa persona? Espera aí, precisamos olhar para a persona ou por que a gente já não pensa nos extremos? Se você olhar algumas coisas, a gente fala, pessoas com deficiência devem ser pouco consumidoras. Mentira, no Brasil a gente movimenta 52 bilhões por ano, é um número até expressivo, e mais, esse número pode ser 3 a 4 vezes maior, porque uma pessoa com deficiência necessita ou influencia outras 4 pessoas. Dando um exemplo meu aí, que a gente acabou de ter a vitória do Oscar tal, que infelizmente acabei nem assistindo o filme por falta de legenda, agora começaram a colocar. Teve um filme do Lázaro Ramos que a minha esposa queria muito assistir, fomos no cinema, ela mesma perguntou, não fui nem eu, tem legenda o filme? Deve aquela coisa, é um filme nacional tal. Como se fosse, opa, óbvio que não tem, é só fazer. Ela falou, então, ela falou na cara do cara, então vamos embora. E claro, tinha um casal de amigos, ou seja, não ia perder um cliente, ia perder 4 clientes. Vocês pararam para fazer essa analogia em restaurante, em escola, em tudo. Você não está perdendo um cliente, está perdendo 4. Expandindo para a diversidade, a mesma coisa. Você não está perdendo somente um, está perdendo fãs, aliados, até uma comunidade propriamente. Então, é muito importante enfatizar isso. Quando eu entrei em conselho, eu tinha até essa dúvida, por que quando eu faço pergunta para CEO, conselheiros, C-level, da questão de acessibilidade, alguns se sentem desconfortáveis, alguns até fugiram, mas eu percebo que alguns estão bem abertos para isso, que eu queria até mergulhar. Hoje eu vejo que gerência, coordenação, hoje estão mais sendo espremidos, hoje eles têm mais medo do assunto, apesar que muitos conselheiros e CEO desconhecem, eles estão um pouco mais abertos, mas eles ainda desconhecem. Um conselheiro me falou uma vez, que falou, Thierry, obrigado, você me ensinou que acessibilidade não é um custo, e sim um investimento. E ele até falou, possivelmente a maioria dos meus pares ainda devem ver como um custo. E eu brinquei com ele, tenho ainda um trabalho maior para fazer, porque não é só investimento. É novos produtos, novos mercados e até formação de novos cidadãos, pessoas que vão ter autônomos, pessoas que vão se desenvolver, pessoas que vão participar, vão ajudar a criar outras coisas e vão estar pertencidas à sociedade. E ele falou, com toda razão isso. Hoje, como pessoa com deficiência em conselho, realmente eu venho mapeando. Eu tive a honra, a Fundação Dom Cabral, obrigado Fundação Dom Cabral, me deu uma bolsa, porque eu estava fazendo esse trabalho. Como que conselheiro pensa em acessibilidade? Eu perguntei para a Fundação, queria conhecer conselheiros para trocar ideia. A Fundação falou, Thierry, a gente não tem nenhum conselheiro e desconhecemos conselheiro com deficiência. Vamos te dar uma bolsa para você torne nosso primeiro conselheiro. Eles gostaram tanto da participação, da provocação, que me convidaram depois para ser professor convidado
para falar do assunto, para dar, eu ministro a matéria junto com o professor Carlos Braga, ESG na sala do conselho. Então, como que a gente pode levar isso para os conselhos? Já indiquei 2 pessoas com deficiência para fazer o curso de conselho, mas daí tem um ponto importante, não é só colocar as pessoas, a gente tem que dar segurança para elas, porque muitas vezes você olha, vê aquele monte de número no painel, aquele monte de... no curso de conselho, aquele cara executivo, homem branco, lá falando com propriedade, assim, falando com tanta firmeza, você fala, opa, será que eu estou errado? Se você não tiver um olhar mais distante, estratégico, dá medo. Você mesmo sente a síndrome do impostor. O que eu estou fazendo nesse ambiente? Parece, caramba, será que o que eu estou fazendo é balanço? Porque eles mesmos falam, não, a gente acolhe, a gente faz isso e tal. Quando você vai ver no detalhe, não é bem assim. Então a gente precisa dar segurança, a gente precisa dar oportunidade. Preparação, falta, eu acho que não estamos olhando, nivelando. Eu acho que sim, porque falando até de mim, durante muito tempo a maioria das coisas não tinham acessibilidade. Então eu perdi muitas coisas. Mas você dá oportunidade, o preparo, eu corro atrás, eu avanço, tal. Então as pessoas precisam de oportunidade e mentoria. Ainda mais agora, está vindo mais acessibilidade, inteligência artificial, a gente consegue correr mais rápido. Mas a gente tá para provocar, a gente tá para pensar o novo, e vocês dando essa oportunidade, vocês vão ver que o mercado, as coisas são muito diferentes, e estrategicamente para a empresa posicionar, ter lucratividade é muito mais interessante. Você falou uma coisa importante, Thierry, que você não gosta muito da sigla de diversidade, equidade e inclusão, que você prefere falar de diversidade e autonomia. E é importante esse processo da autonomia, porque quando a gente olha dentro das empresas, o que nós temos visto é que as pessoas com deficiência, e aí qualquer tipo de deficiência, quando elas entram na empresa, elas acabam ficando muito dependentes de alguém. Alguém que vai ajudar a ler um relatório, que vai ajudar a participar de uma reunião, né? Até mesmo às vezes abrir uma porta, porque a porta tem aquela trava e que um cadeirante não consegue, né, acessar fisicamente os espaços. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de autonomia nas empresas, né? Existe esse lugar do pertencimento, de entender que eu faço parte daquilo, né? Será que eu estou errado ou será que eu faço parte de fato disso aqui? Mas como é que a empresa pode garantir essa autonomia? A partir do momento em que a pessoa entrou, né, foi contratada, cumpriu ali o que a empresa gostaria com essa inclusão, apesar de saber que ela entra normalmente nas funções triviais, como você mesmo comentou. Mas como a gente garante essa autonomia e esse desenvolvimento? Sim, eu vou definir o que é acessibilidade, porque daí ficaria até mais fácil, tal, de pegar algum ponto. Infelizmente, que tem muito a ver com a autonomia. Infelizmente, se alguém digitar no Google, tal, esse é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar com vários. Você vai ver, digitando acessibilidade, você vai ver que tem vários conceitos. As pessoas romperem barreira, acessibilidade latitudinal, comunicativa, tal. Mas da acessibilidade que eu gosto de uma frase é: a pessoa ou as pessoas, a gente tem que pensar agora em senso coletivo. Esse é um ponto que eu acho que falta muita gente ainda ver muito pro individual. É importante, mas quando que a gente vai começar a olhar para o coletivo? As pessoas participarem de todos os âmbitos da vida pública e privada. Então, não é só na empresa, mas também ao redor, no ecossistema, com autonomia e segurança. Essas duas palavras, empresário, empresas, todos vocês guardem. Autonomia e segurança. Vou começar pela segurança. Se vocês pegarem fábrica, todo mundo fala, não, segurança do trabalho, segurança é nosso valor. Não é só segurança física, a gente também tem a segurança cibernética, a gente está falando num ambiente híbrido, a gente tem que proteger presencial e virtualmente, mas a gente esquece uma outra segurança, isso também é muito importante, a psicológica, que vem da saúde mental, que as pessoas se sentirem pertencidas.
e pertencente aos ambientes. Isso também ajuda na autonomia. Por quê? Vou dar um exemplo também de acessibilidade super fácil. Saiu no Globo 4 meses atrás um experimento muito interessante. Deram no Rio de Janeiro, não lembro qual comunidade, R$200, falaram, compra uma Havaiana, e indicaram, ó, em Copacabana e no Leblon, tem Havaiana super em promoção por R$15, R$20. O troco é seu. As pessoas preferiram comprar na própria comunidade, gastando mais caro, e aí foram ver por quê. Não é, estou valorizando a minha comunidade, tal, não foi nada disso. Foram, em Copacabana, no Leblon, eu não tenho segurança. Policiais, pessoas vão me abordar, vão me tratar como um criminoso, vão me pressionar, eu vou estar muito mais inseguro, eu vou sofrer muito mais estresse, eu não vou conseguir, por isso eu acabo gastando. Então, em primeiro lugar, pertencimento da segurança. Em segundo lugar, autonomia, que a gente estava falando. Quando a gente fala de autonomia, a gente já está falando naturalmente de inclusão, porque se uma pessoa tem autonomia, ela já está incluída. Porque para você fazer uma coisa sem dependência por você, você já está incluída. Você tem equidade. O que é equidade? É você ter as ferramentas certas para conseguir fazer as coisas. E tem 3 elementos que a gente esquece muito. E como empresa, a gente mais precisa. Tendo autonomia, as pessoas se desenvolvem. A gente quer talento desenvolvido, a gente está precisando de mão de obra qualificada, a gente fala mais no Brasil, apagão de mão de obra, e quando a gente fala de desenvolver essas pessoas, para desenvolver a gente precisa dar autonomia para essas pessoas, seja como cidadão, seja como empregado, a gente precisa desenvolver. Quando a gente dá autonomia, a gente está dando poder de voz a essas pessoas com a segurança pertencida, elas vão dar feedback dos seus produtos, dos processos, vão ajudar a construir, eu falo de cliente e funcionário, e dando autonomia, elas também são consumidores, e de especial consumidores conscientes, que vão valorizar a marca, que vão levar a marca, vão falar da marca. Por isso a autonomia é fundamental. Não é, estou dando espaço, estou deixando a pessoa livre. Pelo contrário, você está dando as ferramentas para que elas consigam fazer as coisas sem a dependência. Elas consigam fazer as coisas junto. A gente está falando de time, de colaboração. Não é a autonomia, vai aí, faz. Não, a pessoa consegue entregar e performar. Por isso esse detalhe, por isso eu vejo que a acessibilidade é estratégica para as empresas, porque ela vai trazer segurança, para que as pessoas consigam, sabe? E sem segurança, a gente está falando de mulheres, por exemplo, que ambiente, um ambiente escuro, no meio do nada, vocês vão estar seguras? Pessoas pretas e pardas, será que todo lugar vocês conseguem ir? Hoje, tem um amigo meu, retinto, ele falou, Thierry, República e Liberdade Morumbi em São Paulo, eu não frequento, porque eu tenho medo. Pô, ele está deixando de consumir nessas áreas. Olha que potencial que a gente tem. E as pessoas conseguem ser criativas, performar. Por isso é super importante a acessibilidade como estratégia de negócio. Muito importante isso que você falou. Nossa, aí que eu ia chegar até, né? A acessibilidade é uma grande estratégia de negócios, né? Você falou do público e privado também, eu acho que é importantíssimo a gente olhar, porque a empresa nada mais é do que um pequeno ecossistema, e ela tem que representar o que é a cidade, né? E por isso a diversidade é tão importante, porque ela tem que ser essa fotografia da cidade, né? E o poder público a gente também ainda vê assim, patinando bastante, muitas vezes, nessas questões todas da acessibilidade social. E independe, né, de quais grupos a gente está falando aqui. A acessibilidade como estratégia de negócios, que eu acho que é o ponto-chave que você trouxe até.
A gente falou um pouco dessas adaptações de produtos, né? A abertura de mercado e inovação. Eu queria que você falasse um pouco como que a inovação ela casa, né, com essas questões de você ter a diversidade e de você abrir realmente para ter um público mais diverso dentro das empresas. Sim. A inovação, vou falar 2 pontos super importantes. Uma, inovação, tem muitas coisas que a gente está usando no nosso dia a dia, a gente nem sabia que veio da inovação propriamente dito. E outro, a nova inovação, que é a jornada. Você está nos assistindo, muitos de vocês devem, daqui a pouco, ou no momento, vocês vão responder um e-mail ou uma mensagem WhatsApp. Vocês sabiam que essa jornada, vocês vão passar por várias ferramentas de acessibilidade? Como assim, Thierry? Você respondeu um e-mail ou um WhatsApp? Sim, se você está no computador, olhem para o seu teclado. O teclado foi uma invenção de acessibilidade. A história dele foi para incluir pessoas cegas na escrita. Era uma condessa que amava escrever, ela ficou cega e seu marido, para que ela voltasse a escrever, criou a máquina de datilografar. E eu não fiz datilografia, digito com 2 dedos, mas quantas vezes a gente está digitando sem olhar para o teclado? Você já viu algum teclado? Existe até mas um teclado em braille e tal? Não, ele já foi inventado para que todos pudessem escrever. Você está escrevendo pelo celular, sabia que o touchscreen também foi uma invenção de acessibilidade? O touchscreen foi potencializado na pessoa que tinha mal do túnel de carpo, que é uma atrofia muscular. Ela não tinha força suficiente para apertar uma tecla de celular. Então, quem é das épocas antigas, Nokia, BlackBerry, não estou nem falando do tamanho do botão, que também é um outro recurso, mas a força que você tinha que imputar para apertar um botão, tinha gente que não conseguia. Quando criaram o touchscreen, criaram até a personalização. A gente está numa era que a gente consegue personalizar, massificar a personalização. Você consegue criar botões no touchscreen, você consegue personalizar os botões, tamanho, a posição, você consegue ver na horizontal, na vertical, dar zoom. Afinal, foi tanta experiência, se você vai no aeroporto, num fast food, você vê os painéis de touchscreen, porque dá uma experiência, outra forma de colaborar, de interagir. Você está escrevendo, ó, seja no celular, seja no computador, você está vendo que tem um caminho de acessibilidade. Você está escrevendo hoje, se lembra, corretor ortográfico foi desenvolvido por surdos, porque eu, como surdo, eu peco muito em concordância, em conjugação, por serem sons mudos, e eles criaram para que outros surdos passassem menos vergonha ao escrever. Eu até falo, a gente às vezes confia tanto demais. Quem não passou vergonha por confiar demais? Agora, com a inteligência artificial, está um pouco mais brando, mas ó, até na correção a gente tem recurso de acessibilidade. E se você for enviar mensagem, saiba que o e-mail foi um engenheiro do Google que criou o e-mail como uma forma de comunicação, porque ele tinha uma esposa que era surda, sinalizada. Ela não conseguia interagir com seus pares e chefe, ele criou como uma ferramenta de comunicação. E o próprio WhatsApp tem outra história de acessibilidade. Antes do WhatsApp surgir, 3 surdos criaram uma ferramenta parecidíssima com o WhatsApp. Pena que na época as companhias de telecomunicações boicotaram, mas para mim o WhatsApp foi um alívio, porque antes eu tinha que pedir pessoas na rua falarem no telefone para mim. Eu não conseguia marcar consulta médica, consulta assim, dependia da minha esposa e da minha mãe. Depois, com o WhatsApp, eu consigo pagar uma pizza para todo mundo, porque dá para pedir pelo WhatsApp ou aplicativos digitais. Consigo ter autonomia para marcar consulta médica, para falar com as pessoas, seja por áudio, por ter o WhatsApp. Todo mundo usa, porque você comunica com figurinha, emotion,
por texto, por áudio. E aí eu dou a dica, por exemplo, áudio. Hoje tem inteligência artificial que transcreve áudio para mim. Pode me mandar áudio, mas com uma condição. Escreva o contexto. Thierry, é sobre o nosso almoço, é sobre aquele projeto. Escreva a urgência e mande áudio de 30 segundos a 1 minuto. Porque mais do que isso, a inteligência artificial comete erro. E a inteligência artificial nessa questão ética tal, se você fala um palavrão ou algo sensível, ela devolve. Não posso transcrever, favor escutar. E quem que até 1 minuto vai conseguir falar um monte de palavrão ou coisas sensíveis, por exemplo. Então você viu o ato de mandar um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp, você passou por uma trilha de acessibilidade. Eu tenho 43 inovações mapeadas que já existem, que nasceram na acessibilidade e que a gente está usando fone de ouvido, levantador de vidro, um monte de coisa. Esse tema até para um outro momento. Então, eu queria falar, ó, quanta inovação que a gente revolucionou. Só que a nova inovação de hoje, que as empresas têm que olhar independente, é a jornada. Como assim a jornada? As empresas muitas vezes estão olhando produto muito pontual e esquece sua relação com o ecossistema. Você vai me chamar para um café, tal, se preocupa. Desde o momento que eu saí de casa até o momento que eu estou interagindo. Vou dar um case bem bacana que hoje Amazon e Mercado Livre conseguiram fazer isso com propriedade e tal. Pô, começou com a Amazon e hoje o Mercado Livre também está pioneiro, que é, não adianta só o site ser acessível. Sites da Amazon, do Mercado Livre, são bastante acessíveis. Eu brinco. Se vocês entrarem, agora está vindo, que a gente também precisa repensar, está vindo o Dia do Consumidor, você entrar no site da Amazon, ele carrega rápido, você acha as informações fáceis e com um clique você sai comprando. Isso é o máximo da experiência. Quando carrega rápido, o código está bem escrito. E não é só para uma pessoa cega. Vocês estão com a melhor experiência, até o SEO, o buscador do Google, entende e ranqueia melhor. Então, site acessível não é para adequar a regulação, para adequar para a pessoa cega. Não, traz melhores experiências. Mas o ponto que eu quero deixar, do que adianta ter um site acessível e a entrega. Eu, por exemplo, estava morando num prédio que o meu porteiro estava com problema de portaria. O Mercado Livre e a Amazon estavam com problema de 2 a 3 tentativas de entrega, porque eu não escuto o interfone. Mas podia trabalhar, ficava em casa, não escuto o interfone. Quem que paga essa conta? É ele, e as emissões, e a poluição, e uma reflexão. Quem que gosta de ser interfonado? Às vezes está naquela reunião, ou naquele momento de silêncio, vem aquele interfone chato. Eu percebi que pessoas autistas, idosas, animais de estimação odeiam o interfone. Por que você não podia receber uma mensagem que eu comecei a receber? Estou aqui na sua portaria. Você pode falar, opa, caramba, vou descer, ou entrega para o meu vizinho, você até chama o seu vizinho, ou não estou, você consegue minimizar, você fica acolhido como consumidor, você fala, uau, chegou minha mercadoria, estou seguro, vou poder usar, do que aquela, puta, quando vai chegar, chega em outro horário, não, você tem uma satisfação, uma mensagem, sim, isso que é estratégia, isso é olhar para o negócio, isso é olhar para a jornada. E aí o último ponto é, e a sua embalagem? Falando de e-commerce, que eu estou falando do ponto que Mercado Livre, Amazon ou outros e-commerce têm o controle, que é o site, a entrega e a embalagem. Que muitas vezes eu recebi uma tábua embalada, estava tão difícil de desembrulhar que eu fiquei curioso. E uma amiga minha falou, ó, meu avô compra Amazon, Mercado Livre e outro, mas eu tenho que ir na casa dele desembrulhar, porque ele não consegue. Vocês já pararam para pensar nesse público? A Amazon, ano retrasado, comprou uma startup de campainha inteligente por 1,8 bilhões. Com qual objetivo? Em qualquer lugar,
você pode olhar, opa, chegou, receber mensagem ou ver o vídeo, abrir a sua porta. Nos Estados Unidos está mais comum. Você fala ao entregador, pode entrar na minha casa com as câmeras da Amazon vigiando para que você tenha segurança. Ele desembrulhar o produto, instalar o produto, por exemplo, porque muitas vezes que está tendo até um golpe e tal, as pessoas falam, ó, não recebi, o produto foi violado e tal. O Mercado Livre, a Amazon também estão perdendo dinheiro, porque não compensa devolver, foi violado. Não, o cara entra, mostra, confere, ó o produto, a qualidade, instala. E também uma coisa sustentável, recolhe as embalagens. Quantas vezes você recebe aquele papelão, aquela caixa ou plástico, fala, puta, novinho, eu só brinco, eu só tenho uma só, quando a caixa de papelão que tem um gatinho, fica uma semana, 2 brincando, mas dá uma dó de jogar fora. Ou seja, a acessibilidade, olhando para a jornada, você pode reduzir emissões, reduzir custo, melhorar a sustentabilidade, por exemplo. Isso que é acessível. Por isso eu falo acessibilidade não é só acolher, não. Você está transformando, está deixando o seu negócio mais eficiente, mais sustentável e com melhor experiência. É uma conexão da sustentabilidade, né, do ESG, no caso das empresas, com toda essa jornada da inclusão, né? Muito bom. Bom, pena que a gente está chegando ao fim. Vou passar aqui para a Aline. Podia ficar mais 1 hora aqui, viu, Thierry? Podemos ficar. É uma delícia de assunto. Eu queria agradecer, né, Thierry, por aceitar nosso convite, por trazer tanta informação relevante, não só para as empresas, né, como você mesmo disse, mas para todo mundo, né, para a sociedade de maneira geral. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai sair com um conhecimento diferente, com uma ideia nova, né, Thierry? E colocando em prática. E a gente tem uma pergunta, que é sempre a nossa última pergunta, que a gente traz para todo convidado, que é a nossa dica inteligente. Sabe aquele caminho que, se você tivesse encontrado de início, ou aquele ponto que, se alguém tivesse dito para você, você teria encurtado essa jornada, né? Teria simplificado a sua vida? Eu queria que você trouxesse a sua dica inteligente, que pode ser para o empresário que está nos assistindo, pode ser para um familiar que tenha, né, um parente com deficiência, ou para qualquer pessoa que vai algum dia, né, passar por alguma situação como essa, mesmo que provisória, como você mesmo comentou. Qual é a sua dica inteligente referente à acessibilidade, Thierry? Excelente pergunta. Eu acho que vou dar 2 dicas. A primeira é: esse papo não acaba por aqui, acho que começa por aqui. Eu acho que tem a possibilidade. Eu sou LinkedIn Top Voice, então se vocês quiserem, eu venho postando muita coisa, bastante sobre acessibilidade, inovação e impacto. Então, vamos começar o papo. Não dá para dar uma dica inteligente, acho que são um conjunto de dicas. Então, a primeira é: não termina aqui. Acho que vai ter muito mais para vocês não ficarem nessa, opa, o que eu faço? Me sigam, acho que eu estou trazendo conteúdo bem inteligente, mas a segunda dica fundamental é: comecem desde o início pensando em ESG, pensando em acessibilidade, porque não fica mais caro. As pessoas acham que fazer acessibilidade é caro. Eu desmistifico isso. Eu gosto de comparar a acessibilidade como uma construção e uma reforma de uma casa. A acessibilidade e ESG, antes eu falava que eram paredes, hoje eu até olhando e refletindo, eu falo que são colunas estruturais de uma construção. Se você parar para ver uma reforma, por exemplo, elementos simples até que vai rápido. Mas quem fez reforma sabe, derrubar uma parede é difícil, custoso, nem sempre fica bom, faz uma sujeirada tal, e fica muito mais caro e demorado. Então pensa nisso. Se você construir, imagina derrubar uma coluna, por exemplo. Pô, dependendo, às vezes é mais fácil você demolir o prédio inteiro para reconstruir. E se você pensar desde o início, já pensando nos pilares e tal, você vai ver que é o mesmo valor que você está construindo, com uma experiência e eficiência muito maior. Então, se você pensar
nesses pontos, acho que segurança, ESG e acessibilidade já deveriam ser pensados desde o início. E acessibilidade, as pessoas falam, nossa, Thierry, mas é feio, é isso, tal. Fizemos uma escada, mas deu um trabalho. Espera aí, se você fizer uma rampa bem feita, é lindo. Rampas bem estruturadas, chama atenção, fica elegante e todo mundo usa. Pensa, não é só para um cadeirante. Quem tem uma criança com um carrinho de bebê, uma bicicleta, ou até mesmo a gente que está andando. Subir uma escada, que é importante, às vezes, para um exercício, mas você vai ficar muito mais ofegante, suado. Imagina estar chegando para uma reunião de negócio, ter que subir 20 escadas. Você prefere uma rampa, que você tem menos risco de tropeçar, ou seja, mais seguro, menos risco de cair e você não fica suado e ofegante. Mas para fazer isso, você tem que pensar já na estrutura. Toda escada ou rampa que você vê, por exemplo, você vê as escadas já no início, mas as rampas onde tá tudo no final, escondida, tá? Parece que é vergonhoso e tal. Não, você construi bem, é elegante, eu falo, acessibilidade é elegante, funcional, dá uma melhor experiência e, principalmente, eficiência. Por isso, construam desde o começo. E, claro, para isso, contratem bons profissionais, contratem boas consultorias para te apoiar nesse processo até você aprender o caminho. Então, essa é a minha dica inteligente e muito obrigado. Maravilha! Pessoal, então, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, Thierry. Obrigada, Fernanda. Obrigada. E se quiser deixar seu recado final, seus contatos, quem quiser te seguir, te encontra em que caminho, Thierry? Eu falo muito no LinkedIn, Thierry Sintra Marcondes, fiquem à vontade. Instagram eu uso pouco, eu divido com a minha esposa uma experiência maluca, mas é Thierry Marcela Marcondes também. Fiquem à vontade. E acho que do LinkedIn, conectando lá, eu passo depois meus e-mails, meus contatos e tal. E estamos bem à disposição. Se vocês quiserem até colocar meu nome, Thierry Sintra Marcondes, ou meu e-mail aqui no podcast também, fiquem à vontade, que eu, às vezes, pode demorar para responder, mas eu respondo e eu adoro escutar, aprender e conectar com pessoas novas. Vamos colocar. Obrigada, Thierry, por ter aceito o convite. Né? Como na vida nada é por acaso, né? A gente se encontrou lá nas aulas do Conselho da GONIL e é um prazer te receber hoje aqui, ouvir, né, todo o seu conhecimento compartilhado aqui conosco e nessa luta juntos, né? Então a gente fica muito feliz em te receber aqui, é uma honra, viu? Muito obrigada por ter aceito o convite. Aí com a agenda super enrolada que a gente sabe. Né, Aline? É isso. Pessoal, muito obrigada, então. Até a próxima.